dia para você, Riva. Bom dia a todos os ouvintes da Gospel FM, a rádio que está transmitindo vida. Graças a Deus. Estamos chegando para mais um momento de reflexão, sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. É claro que antes tem a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Ainda não, né? Então começa agora, porque Jesus te ama e Ele te ama muito. De uma maneira toda especial. Sabe, outro dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um amigo e confesso a você que o Espírito Santo ficou me incomodando sobre isso, sobre uma mensagem para trazer para você. Olha a mensagem que ele mandou. Simplesmente assim: o que seria mais importante? Ler a Bíblia ou orar? E segue dizendo: eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado: o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? E ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a da esquerda? Por A.W. Tozer. Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Então, Deus colocou no meu coração para trazer essa mensagem para você hoje. E eu me baseei em Mateus capítulo 22, verso 29, que diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse versículo falou muito ao meu coração e nele a gente pode encontrar uma grande verdade dita por Jesus. Fala de duas coisas importantes e que jamais devemos esquecer. Essa mensagem é para reafirmar o que os jovens, os adultos, enfim, todos precisam nos dias de hoje. Conhecer a palavra de Deus, conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E quero destacar para você também o ato de orar. São base para uma vida cristã edificada em Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. Amém? Isso quer dizer que foi da vontade de Deus expressar a sua vontade, os seus planos, os seus mandamentos através desse escrito tão precioso. Foi da vontade de Deus registrar o plano de salvação para mim e para você, que Ele determinou antes da fundação do mundo. Então, não tem outro livro que possamos encontrar a verdade de Deus acerca do amor e da sua eterna justiça. João capítulo 1, verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra verbo que João atribui a Jesus significa logos, ou seja, palavra no grego. Era como se João estivesse dizendo assim: e a palavra se fez carne, ou seja, Jesus é a palavra viva de Deus, a revelação de Deus em forma corporal, corpórea. O próprio Deus em carne habitou entre nós. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O próprio Jesus disse ser o pão vivo que desceu do céu, e quem comer deste pão viverá para sempre. João 6,51. Então, é através da leitura da Bíblia que podemos conhecer mais o nosso Senhor Jesus, nos tornarmos mais parecidos com Ele. Porque se fizermos isso, estamos dedicando tempo em conhecer as Escrituras e, sobretudo, praticarmos o que ela nos ensina. Há um amigo meu, do tempo em que eu consumia drogas, e ele também, ele tinha os seus vícios e uma vida completamente distanciada de Deus. Até que, dentro da sua própria casa, sem ninguém falar nada para ele começou a ler a Bíblia, uma Bíblia que estava lá empoeirada, e ele passou a dedicar dias numa leitura devocional, mesmo em meio ao consumo de drogas, até que ele se viu liberto dos vícios e, o mais importante, crendo no Senhor Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Esse amigo encontrou esperança para a sua vida porque foi direto na fonte. Ler a Bíblia, examiná-la, é ter um encontro real com Jesus, porque as Escrituras testificam de nosso Senhor. Ler a Bíblia é um grande passo para que a fé nos alcance. Porque a fé é produzida em nós mediante a graça e a misericórdia de Deus, através do ouvir de sua palavra. Quanto ao poder de Deus,
nós conhecemos através da oração. Uma pessoa que não ora é uma pessoa vazia, sem vida e sem esperança em Deus. A maior necessidade de hoje é ter uma vida de oração aos pés do Senhor, orando em nome de Jesus, orando em favor dos irmãos, das pessoas. Um dos expoentes da reforma protestante, John Knox, orou assim: ó Deus, dá-me a Escócia ou eu morro. Será que temos clamado ao Senhor, orado ao Senhor pela nossa família, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pela nossa nação? Jesus, o nosso maior exemplo de oração, tinha uma vida diária de devoção e comunhão com Deus. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus ora 3 vezes e os discípulos, tomados pelo sono, não conseguem acompanhá-lo. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem 1 hora pudesse velar comigo? Mateus 26:40. Jesus nunca parou de orar e até na cruz ele fez a sua última oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Um dos versículos da Bíblia que não precisa de explicação nenhuma é aquela que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21 a 25. Nossa vida com Jesus é uma expressão poderosa do poder de Deus. Ele nos salvou. Pertence ao Senhor este poder de salvar e é a maior dádiva que recebemos. Então sejamos gratos pelo poder de Deus, pois sem a mão do Senhor estendida a nós, não seríamos sequer capazes de olhar para Ele e clamar por misericórdia. Do Senhor vem a salvação. Jonas 2:9. Este poder encontramos na sua palavra, no Evangelho, na Bíblia, nas boas novas, somente em Jesus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. E eu queria frisar também para você que não há poder em mim e em você. Jesus possui todo o poder para nos salvar e para nos usar como instrumentos de Deus para salvar outras vidas. E Ele nos afirma: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Esse poder somente Jesus possui e é operado hoje através do Espírito Santo. É o poder do Deus Trino, ou seja, a provisão graciosa do Pai, a obra na cruz efetuada pelo Filho e o bondoso Espírito Santo que nos redime e nos conduz a uma nova vida. O que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? E a resposta: o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? Graças a Deus, temos livre acesso ao Pai. O véu já foi rasgado, através dos méritos de Jesus. Portanto, que possamos orar mais, sermos mais cheios da presença de Deus através da oração. Em meio a tantas ofertas e prazeres que o mundo nos oferece, nada deve ser mais prazeroso para mim e para você do que ler a Bíblia Sagrada e conversar com Deus, conhecendo assim o seu poder e tendo uma vida equilibrada, instruída e direcionada pelas Escrituras. Ler a Bíblia é a maior necessidade de todos. Esta é a coisa mais importante de hoje e de amanhã também. Sabe, querido, minha querida, o Espírito Santo está falando aqui ao meu ouvido que tem algo para você. Eu não conheço você, não sei quem você é. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para eu falar para você. Eu declaro em nome de Jesus: a sua vida, o seu amanhã, se chamará transformação. Deus vai transformar migalha em banquete, escassez em abundância, choro, pranto em riso, perda em restituição, dor em cura. Deus vai transformar coração de pedra em coração de carne, e ninguém impedirá o braço do Senhor pelejando na tua causa. Onde Ele tocar, vai transformar. Aleluia! E eu quero ouvir o seu testemunho de milagre. Que Deus te abençoe.
em o nome de Jesus.